Olá, tudo bem? E nesse vídeo vamos resolver as 15 questões de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de São José do Coroa Grande, aplicada para o cargo de professor de matemática. Então, são questões bem bacanas de a gente resolver. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca, né? E gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, vamos começar pela questão 36, que diz o seguinte, né? Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 1, a imagem do número real 3 para a função é igual a... Então, vê só, a imagem de uma função no número 3 significa o seguinte, ó, você tem aqui o gráfico da função e no ponto 3 ele vai refletir um certo valor no eixo y. E esse valor de f de x aqui, ó, é exatamente a imagem. Então, o que é que você precisa fazer aqui? Calcular o valor de f de 3. Então, f de 3 é igual a, onde tem x, coloco 3. 3 ao quadrado menos 3 menos 1. Então, f de 3 é igual a 3 ao quadrado é 9, menos 3 menos 1. 9 menos 3 dá 6, menos 1 dá 5. Nosso gabarito, letra E. Beleza? Vamos lá para a questão 37. A distância entre os pontos menos 4, 5, menos 7 e 9 em unidade de comprimento é igual. Então, aqui a gente precisa lembrar da distância, né, entre dois pontos, que ela é a raiz de x1 menos x2 mais, ao quadrado, né, y1 menos y2. Para a gente fazer isso, então, a distância disso daí menos 7 menos 4 será a raiz de menos 7 menos 4, menos 4, né, dá mais 4 ao quadrado, mais 9 menos 5, 9 menos 5 ao quadrado. Daqui a gente tira que isso vai ser, vou fazer aqui em cima, né, que a gente precisa de mais espaço. Então, isso vai ser a raiz de menos 4 mais 4, isso dá menos 3 ao quadrado, dá 9. Mais 9 menos 5 dá 4. 4 ao quadrado, 16. Então, isso é igual a raiz de exatamente 25. Raiz de 25 é o que? Exatamente 5, né? Então, 38, vamos lá. O número de múltiplos de 8 compreendidos entre 70 e 700 é igual. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar, ó, vê só, 70, se a gente pensar em 8 vezes 8 dá 64. E o próximo múltiplo de 8 depois 70 é o quê? 72, né? Então, entre 70 e 700, veja que o próximo dele aqui, ó, é 72, que é múltiplo de 8. E agora a gente vai andar de 8 em 8, percebe? Então, a gente precisa encontrar o anterior a 700, que é múltiplo de 8, e aplicar aí o termo geral da PA. Então, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o seguinte, ó, se a gente dividir 700 por 8, 70 dividido por 8 dá 8, né? 8 vezes 4, 8 vezes 64, para 70 falta 4, né? 8 vezes 64, não, falta 6, né? Baixo 0. 60 dividido por 8, isso dá por 60 dividido por... Se a gente multiplicar por 8 vezes 64, então dá por 7, né? Dá 54. Então, 54 para 60, não, 56, né? Falta 4. Então, a gente pega desse 70, tira esse resto aqui, ó. 700 menos 4, isso dá 696. Veja que esse número aqui é múltiplo de 8 agora, tá? Por que isso dá certo? Se a gente tirar 4 daqui, é exatamente o resto que não vai sobrar. Então, a gente tira desse 700, vai dar um número exato. Então, o próximo número é o quê? 696. Então, a gente pode agora aplicar o termo geral, ou seja, o termo geral. A gente lembra que é o primeiro termo, que é 72, mais n menos 1, que é a quantidade de termo que a gente quer saber, vezes a razão, que ele vai andar de 8 em 8, e o último termo vai ser 696. Aí aqui, ó, a gente passa para lá, faz distributiva aqui, ó, 8 vezes n dá 8n,
menos 8, e isso vai ser igual a 696 menos 72. Eu vou fazer na calculadora, mas dá para fazer, tá? 696 menos 72, 624, aqui dá 624. A gente vai passar somando 8, né? Então, 8n é igual a 624 mais 8. Então, 8n é igual a mais 8. 632 a gente divide por 8, ou seja, 79. Ou seja, isso daqui deu quanto? Deu 632, ó, 632. Agora n vai ser o quê? 79. Nosso gabarito, letra C. Fechou? Vamos lá para 39. O salário mínimo de 2022 é de 1.212 e tem previsão de passar para 1.302,9 em 2003. A porcentagem de aumento desse salário é. Então, a gente precisa fazer a diferença, né? 1.302,90 e subtrair de 1.212,0. Quando a gente fizer 0 para 9, dá 9, 2 para 3, 1, 0. Aí, 121 para 30, você vê que falta 9, né? Ah, não, 2 para 2 nada, né? Eu ia errando aqui, ó. Que dá 90 certinho, 2 para 2 nada. Então, a gente vai pegar 90,9 e dividir por valor original, que é 1.212. Quando a gente dividir, a gente vai encontrar 0,075. Quando a gente multiplicar isso por 100, encontramos 7,5%. Nosso gabarito, letra B. Questão 40. Carlos investiu a juros compostos a quantia de 18 mil, a taxa de juros de 20% ao mês. Já dá para ver que isso é um golpe. Golpe, né? 20% ao mês. No final de 2 anos, Carlos... Vê só, essa questão aqui, ela cabe recurso, tá? E a questão... Vê só, ela disse isso aqui, ó, 20% ao mês. Mas se a gente for calcular esses 20% ao ano, vamos encontrar a resposta. Então, por conta disso aqui é o problema. Se a gente fosse calcular, ó, o montante seria o quê? Seria o capital, que é 18 mil, vezes a taxa de 1 mais a taxa, daria 1,2 elevado a 2 anos. Só que cada ano tem o quê? 12 meses, seria 24. Veja que seria um valor gigante. Então, eu peguei e pensei o seguinte. Então, o montante, se a banca errou e ele pegou 18 mil e elevou a 2 anos, isso daqui fica fácil de fazer, né? Porque isso vai ficar 18 mil vezes 1,44. Se a gente colocar isso na calculadora, 1,44 vezes 18,123, aí dá 25.920, ou seja, 25.920. Se a gente retirar os 18 mil, ó, menos 18 mil, 123, vamos encontrar 7.920, ou seja, juros 7.920, o que daria o gabarito da banca. Porém, isso daqui é se o juro for ao ano, tá? Ao ano. A resposta correta seria isso daqui, ó, essa parte de cima. Então, essa daqui, recurso nela, tá? Recurso na banca. Questão 41, vamos lá. Outra questão que tem um problema, ó. Dados os números complexos Z1, Z2, a operação Z1 ao quadrado mais G2 é igual. Então, você vai entender que Z1 é igual. Ó, esse 2 aqui é a parte real, ou seja, que não tem um número complexo. Ou seja, 2 mais 5. 5 vezes parte imaginária. E Z2, o que é Z2? Menos 3, ó, menos 3 mais 2, ó, parte imaginária, 2i. Só que Z1 está ao quadrado, então a gente vai elevar 2 mais 5i ao quadrado. A gente pode fazer o quadrado primeiro, que é 4 mais 2 vezes 2, que é 4 vezes 5, 20 vezes i, mais quadrado segundo. Vê que 25i ao quadrado, isso dá 25. Só que i ao quadrado, a gente lembra que i ao quadrado é menos 1. Então, se i ao quadrado é menos 1, então você vai pegar menos 1 vezes 25, que dá menos 25. No final das contas, a gente encontra menos 25 mais 4, menos 21. Então, menos 21
mais 20i. Agora a gente soma com isso aqui. A gente vai somar a parte real com parte real. Então a gente vai somar menos 21 menos 3, ó, que dá menos 24. Mais 20i, mais 2i, aí dá 22i. Aí a gente não encontra as respostas. A melhor que se aproxima é a letra D, ó. Menos 24, 12i. Eu acho que a banca esqueceu de multiplicar isso aqui por 2, né? Quando fez isso aqui, ó. Ela fez 2 vezes 5 e esqueceu de multiplicar por 2. Então, mais uma com recurso, se você errou. Questão 42. O módulo do número complexo. Então, o módulo do número complexo, basta a gente tirar a raiz desses números aqui, ó, 3 ao quadrado 9, mais menos 4 ao quadrado 16. No final dá raiz de 25, que é exatamente 5. Nossa solução, letra C. Beleza? Questão 43. Canhão lança um projeto sobre o ângulo de 30 graus. Após percorrer 1000 metros em linha reta, a altura é atingida. Então, você vai ver aqui que isso daqui é um triângulo retângulo, cuja o ângulo é 30 graus, ele percorre 1000 metros na hipotenusa, ele quer saber isso aqui. Então, o seno é o quê? É o cateto oposto x, seno de 30 graus, vai ser o quê? X sobre 1000, né? Só que seno de 30 graus é 1 sobre 2, isso é igual a x sobre 1000. Que já pode simplificar, né? 1000 e 2, aí dá 500, aí você vai entender que 1 sobre 1 é igual a x sobre 500. No final das contas, x é igual a 500. Encontramos nossa solução, letra A. Vamos para a questão 40. A identidade trigonométrica seno de x, secante x é igual. Você precisaria lembrar que a secante de x ele é 1 sobre o cosseno de x. Quando a gente multiplicar seno de x vezes 1, dá seno de x sobre cosseno de x. E o seno sobre cosseno é a tangente de x. No final das contas, encontramos letra C. 45. O volume de uma esfera de raio dado é. Vê que interessante, né? Ele basicamente pediu a fórmulazinha que é a letra E, né? O volume de uma esfera ela é 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Letra E. 46. O determinante associado à matriz quadrada é igual a. Essa questão aqui tem um problema, tá? Na verdade, tem um problema não. A gente pode entrar com recurso nela, ó, seno de x cosseno. Então, para a gente tirar o determinante, basta a gente repetir a primeira e segunda coluna. Então, fica seno x, cosseno x, seno x, cosseno x, seno x, cosseno x. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui de outra cor, para ficar bacana. Opacidade. Tchadadã. Vamos colocar um azulzinho. Pronto. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar cruzando aqui, ó. Ficou muito grosso, né? Espera aí. Deixa eu diminuir aqui a opacidade. Eu acho que é aqui. Beleza, deixa eu ver. Tá muito grosso ainda, não tô gostando não. Vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui. Acho que um fica bacana. Tá bom isso aqui. Vamos lá. Seno x vezes cosseno x vezes 1. Aí fica seno x. Ah, não gostei não, velho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 1, bacana. Vamos lá. Beleza. Ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, seno x vezes cosseno x. Aí aqui dá seno x vezes cosseno x. Agora, cosseno x vezes 0 vezes x. Aí isso aqui dá mais 0. Aí 1 vezes seno x vezes cosseno x. Dá mais seno x vezes cosseno x. Igual. Agora a gente volta, né? Cosseno x vezes seno x vezes 1. E agora a gente bota negativo. Ó. Menos cosseno x, seno x. Ó. Cosseno x vezes seno de x. Agora volta. Ó. Foi esse aqui. Ó. Percebe que dá 0, né? Isso aqui dá 0 mais menos 0, né? E depois 1 vezes cosseno de seno x. Ó. Menos cosseno x vezes seno x. Aí você vai terminar matando isso aqui, ó. Com esse aqui, com esse aqui, no final sobra 0. Se a gente for olhar o gabarito, ó, questão 46, ele está dando letra D. Aqui, ó, 46, ó, ele está dando letra D.
Só que nossa resposta é 0, tá? Tem que ser letra A. Então, recurso também. Beleza? 47. A base de um cilindro reto tem 1 sobre π de diâmetro. A altura do cilindro igual a 5. Logo a área lateral. Então, a gente pode desenhar aqui a base disso daí do diâmetro, né? E aqui a gente desenha o cilindro. Aí, como o diâmetro é 1 sobre π, a gente divide por 2 para encontrar o raio. Então, o raio disso aí é 1 sobre 2 dividido por π. E ele está dizendo que a altura é 5, né? Então, ele quer o quê? A área lateral. Então, se a gente der um corte aqui, ó, e abrir isso daí, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar com uma área lateral, isso aqui, ó, como um retângulo. Só que essa parte aqui, ó, esticada, vai ser essa parte que desenrolou. Ou seja, comprimento disso daqui, ó, o comprimento disso daqui. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio, né? E essa parte aqui vai ser o que? A altura, que é 5. Aí, quanto que vale o raio? 1 sobre 2π. Então, esse comprimento aqui, ó, vai ser o que? 2π vezes 1 sobre 2π, que elimina esse com esse. E ele quer a área, né? A área vai ser 5 vezes 1 que sobrou, ou seja, 5. Nossa solução, letra E, nosso gabarito, beleza? Vamos chegar agora às questões mais interessantes, que são o raio da base de um tronco de cone, que é 5 e 1, a altura do tronco é 1, usando π para 3, o volume do tronco de cone é igual. Bom, eu não me lembro da forma do tronco de cone, então eu tenho que fazer o seguinte, a gente tem que desenhar isso aqui, a base 5, aí a gente tem que subir até um pouquinho aqui, ó, para fazer esse tronco de cone. E a base de cima é 1. E ele está dizendo que essa altura aqui mede quanto? Mede 1 também. Aí agora a gente pode completar isso daqui, ó. Completar isso aqui e a gente pode fazer dois volumes, ou seja, o volume total menos o volume, né? Volume inexistente. Vou botar assim, inexistente. Vai ser o volume do tronco. Então a gente pode fazer isso aí. Só que a gente vai precisar da altura disso aqui, né? Percebe que se a gente pintar isso daqui, a gente conta o triângulo retângulo, né? Então, a gente pode redesenhar isso daqui, ó, da seguinte maneira. A gente vai ter essa medida aqui é 1, essa medida aqui que vale 5, essa aqui 1 e essa medida x que a gente quer saber. Então, se a gente fizer o seguinte, fazer uma semelhança de triângulo, ou seja, x sobre 1, ou seja, x sobre 1, vai ser igual ao total x mais 1, ó, x mais 1 sobre 5. Meio pelos extremos. Aqui, ó, x vezes 5 dá 5x. 1 vezes x mais 1, aí dá x mais 1. Aí a gente encontra o que aqui? Ó? A gente encontra, passa isso aqui para cá, x vai ser igual a 1 sobre 4, né? Como assim? 5x menos x dá 4x. Passo 4 dividindo. Então, já encontrei que a altura desse pequenininho aqui é 1/4. É 1/4. Beleza? Ok. Então, se eu já encontrei isso daqui, significa que a altura total disso aqui é 1/4, ó, é 1 mais 1/4. 1 mais 1/4 é 5/4. Então, a gente encontra aqui o volume total. Ó, o volume total vai ser o quê? A área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Lembra que ele disse para aproximar π para 3? Então, elimina esse com esse. Então, o volume total é o quê? Raio ao quadrado da base é 5. 25 vezes qual a altura total. Cuidado para não botar 1. A altura total é 5 sobre 4. Então, 5 sobre 4. 5 vezes 5 dá 25. É 125 sobre 4. Agora, a gente vai para o volume inexistente, que é o volume pequeno. Ou seja, o volume pequeno é, novamente, π vezes o raio ao quadrado, raio 2, né? Sobre 3. Elimina π com π, raio ao quadrado. Qual é o raio? Exatamente, cadê? Vale quanto? 1. 1 não existe, então fica 1/4. Olha que bacana, 125 menos 1/4. Acho que dá para a gente fazer aqui do lado, né? 125 sobre 4 menos 1/4. Então, a gente faz 125, os denominadores são iguais, aqui dá 4, 120 dá 124. Se a gente dividir isso, dá 31. Então, encontramos aí nossa solução, letra E. Fechou? Questão 49, questãozinha de
Análise combinatória. O conselho da escola é formado por 5 professores e 2 estudantes. Considerando-se que 8 professores, 10 estudantes, de quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser feito. Então, eu tenho que fazer uma combinação de 8 professores, vou escolher quantos? 5, né? E uma combinação de estudantes. 10 estudantes, vou escolher quantos? Exatamente, né? Vou escolher 2. Então, combinação de 8 e 5 é 8 fatorial, dividido por 8 menos 5, que dá 3 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes combinação de 10, aí dá 10 fatorial, sobre 10 menos 2 dá 8 fatorial, vezes 2. 8 fatorial, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, né? Dividido por 3 vezes 2, que é 3 fatorial, vezes 5 fatorial, a gente vai eliminar 5 com 5, 3 vezes 2 dá 6. Agora vamos fazer o 10 aqui, né? Vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, e dividido por 2 também. Então, elimina esse com esse. Aí a gente vai ter, dividir também 2 com 10 por 2, né? Dá 5. Aí vai sobrar 8 vezes 7 vezes 5 vezes 9. Aí tem que multiplicar isso. Vou fazer na calculadora, mas dá para fazer, né? Bora lá. 8 vezes 7 vezes 5 vezes 9, 2.520. Nossa solução, letra C. Última questão, vamos lá. No lançamento de 2 dados perfeitos distinguíveis, a probabilidade de não sair a soma igual a 3. Então, o que é a probabilidade? A probabilidade, deixa eu botar R, foi? Vamos lá. A probabilidade, ele é o número de determinado evento aconteça sobre o número total de eventos. Qual é o evento que a gente quer que aconteça? É que não saia a soma de 3. E qual é o total? O total é que já temos 2 dados, eu posso somar 2 valores aleatórios. Ou seja, eu tenho quantos dados para o primeiro? 6. Ou quantas possibilidades para o primeiro? 6, né? Quantas possibilidades para o segundo? 6 também. 6 vezes 6 dá 36. Então, já sei que meu total aqui é 36. Nos resta agora encontrar os eventos. Ou seja, aqui eu posso fazer o seguinte. Ó, primeiro dado eu posso colocar em linha, ou seja, os valores, os números que tem do lado. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Agora na vertical, né, eu coloco o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu olho todos os valores possíveis de dar a soma 3. Ou seja, só pode ser um com 2 ou o segundo com 2. Ou seja, existe essa possibilidade aqui, ó, esse com esse, ou esse com esse. Não vai existir mais um. Veja que se eu somar 1 com 3 vai dar 4, ou esse 1 com 3 vai dar 4, ou 1 com 1 dá 2, ou 2 com 2 dá 4. Então, existem 2 possibilidades da soma dar 3. Então, do total 36, eu vou retirar 2, ou seja, eu vou ter 34, para não dar soma 2, tá? Então, ou para não dar soma 3. Então, dá 34 aqui, a gente simplifica os 2, né? Por 2, então a gente vai encontrar 34 por 2 dá 17, 36 por 2 dá 18, nosso gabarito, letra D. Beleza? Com isso a gente encerra o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, um forte abraço, te vejo no próximo vídeo.